Olá, meus amigos. Sejam bem-vindos ao canal do Centro Espírita Irmã Rosa. Meu nome é Verônica e eu sou tarefeira da casa. Às sextas-feiras ocorre o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. E tendo como referência o capítulo 12, itens de 1 a 4, o tema que será trazido hoje é pagar o mal com o bem. Quem conversará conosco sobre o tema é a convidada Beth Lima, do Grupo Espírita Paz, Amor e Renovação. Mas antes, eu farei a nossa página e a nossa prece inicial. E a página de hoje é do livro Palavras de Vida Eterna, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, capítulo 10, Vencer o Mal. Comumente, empregamos a expressão guerrear o mal como se bastassem nossas atitudes mais fortes para exterminá-lo e vencê-lo. Sem dúvida, semelhante conceituação não é de toda imprópria, porque em muitas circunstâncias, para limitá-lo, não podemos dispensar vigilância e firmeza. Ainda assim, muitas vezes, usando-lhes as manifestações com violência, criamos outros males a se expressarem através de feridas que apenas o bálsamo do tempo consegue cicatrizar. O apóstolo, contudo, é claro, na fórmula precisa ao verdadeiro triunfo. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Perseguir quase sempre é fomentar. O melhor processo de extinguir a calúnia e a maledicência é confiar nosso próprio vermo à desculpa e à bondade. O recurso mais eficiente contra a preguiça é o nosso exemplo firme no trabalho constante. O meio mais seguro de reajustar aqueles que desajudam ao próximo é ajudar incessantemente. O remédio contra a maldição é a bênção. Os antídotos para o veneno da injúria são a paz do silêncio e o socorro da prece. Por isso mesmo Jesus ensinou: amai os vossos inimigos, bendizei os que maldizem. Orai por aqueles que vos maltratam e caluniam. Perdoai 70 vezes 7. Ofertai amor ao que vos odeiam. Podemos, pois, muitas vezes combater o mal para circunscrever-lhe a órbita de ação, mas a única maneira de alcançar a perfeita vitória sobre ele será sempre a nossa perfeita consagração ao bem irrestrito. Vamos orar, meus irmãos. Vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus, nosso Mestre amado. Agradecer por este encontro. Agradecer pelos ensinamentos que teremos nesse momento, através das palavras da nossa amiga Beth. Que a espiritualidade a envolva e que suas palavras fluam, trazendo paz, trazendo o conhecimento, a serenidade. E munidos dessa força, possamos seguir a nossa caminhada evolutiva, tendo a certeza constante que o Mestre amado sempre estará conosco e que assim possa ser. E agora, vamos ouvir a palavra da Beth. Primeiramente, sejam todos bem-vindos a este encontro para falarmos um pouquinho sobre o Evangelho de Jesus. São momentos muito desafiadores e o tema que temos à nossa frente é bastante desafiador. No momento em que todos nós estamos com os nervos à flor da pele, sem sabermos exatamente como agir ou nos comportar, às vezes queremos arranjar um culpado por aquilo que nós estamos sentindo. Como, há muito tempo atrás, há mais de 2000 anos, um jovem discorria sobre dar sempre o lado bom, o lado positivo, em resposta a qualquer tipo de ação que fosse contra nós. Como imaginar isso diante de tantas ações que estão sendo
que estão acontecendo no momento, pessoas desarvoradas, desesperançadas, que às vezes nos atingem, nos caluniam, nos agridem. E aí Jesus ensinava: responda sempre com o bem. Pois é, o tema de hoje fala sobre pagar o mal com o bem, que aparece nos dois evangelistas, Mateus no capítulo 5 e Lucas no capítulo 6. E está sendo estudado também no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12, nos itens de 1 a 4. São momentos desafiadores e este tema é bastante desafiador também. No mundo polarizado que nós vivemos, nós às vezes nos confrontamos com ideias radicalmente opostas às nossas. E nós achamos que nós estamos certos e que o outro está errado. E aí começamos o grande conflito. E muitas das vezes nós não sabemos resolver, porque nós queremos sempre ter razão. Mas para a gente entender um pouquinho mais dentro desses poucos minutos que nos reserva o tema, vamos pensar o que é bom e o que é ruim. O que é bem, o que é mal. Sem nos aprofundarmos muito, o bem é um conjunto de virtudes e opõe-se ao mal. E Jesus, de uma forma bem simples, bem direta, dizia o seguinte: não faça ao outro aquilo que não deseja para si mesmo. Simples assim. Na questão 631 do Livro dos Espíritos, há uma indagação para que os espíritos digam para nós o que é certo, o que é errado, o que é bem e o que é mal. Como é que o homem pode distinguir o bem do mal? E aí os espíritos respondem: Deus lhe deu inteligência para distinguir um do outro. Na condição de espíritos em evolução que nós nos encontramos neste grande momento de transição planetária, o bem e o mal coexistem. É uma batalha interna que nós estamos vivenciando há bastante tempo. E para ilustrar esta definição do bem e do mal, há uma seguinte historieta que muitos devem conhecer, que se passou lá nas terras dos Estados Unidos. Um índio norte-americano, já bastante velhinho, ancião, certa vez descreveu os seus conflitos internos da seguinte maneira: dentro de mim há 2 cachorros. Um deles é cruel e mau. E o outro é muito bom. Os 2 estão sempre brigando. Quando lhe perguntaram qual cachorro ganhava a briga, o ancião parou, refletiu e respondeu: aquele que eu alimento mais frequentemente. Isso acontece com muita frequência conosco. Nós estamos margeando bem, margeando mal, tentando nos definir diante de tantas complexidades para nós espíritos ainda bastante imperfeitos. Na verdade, as leis divinas nunca foram muito bem compreendidas por nós. Para nós atingirmos os ideais superiores que vão compor o nosso patrimônio espiritual, é preciso empenho, é preciso tempo, é preciso paciência, porque nós estamos sempre balançando entre um e outro valor. E a nossa propriedade, as nossas virtudes, elas vão sendo conquistadas à medida que nós desenvolvemos a nossa moralidade. Nas obras espíritas, os espíritos sempre nos esclarecem o seguinte: que bem
é tudo que caminha de acordo com as leis divinas, e o mal é aquilo que não está de acordo com as leis divinas. O texto de Mateus, que aparece no Evangelho segundo o Espiritismo, diz o seguinte, retirando, o que nos interessa neste momento, diz o seguinte: amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai que está nos céus, e que faz se levante o sol para os bons, para os maus, e que chova sobre os justos e injustos. Porque se só amardes os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Não procedem assim também os publicanos? Se apenas os vossos irmãos saudardes, que é o que com isso fazeis mais do que com os outros? Não fazem outro tanto os pagãos? Neste texto nós percebemos que há um desafio que Jesus nos propõe. Qual é a vantagem de nós amarmos, acolhermos, agradarmos aqueles que também nos amam, nos acolhem e nos agradam? Não seria nada diferente, mas Jesus era revolucionário. Ele queria trazer uma nova mensagem. A boa nova, o Evangelho, traz para nós a sensação de que nós precisamos pensar um pouquinho diferente, que nós precisamos ir além do que aquilo que nós achamos que podemos. Como amar alguém que não gosta da gente, que vive nos trazendo situações difíceis, que nos traem, que nos caluniam, que nos humilham? É muito difícil para nós, realmente. É um grande desafio, mas é isto que Cristo está trazendo para nós. O Evangelho de Jesus é um tratado de ensinamentos que nos convida a refletir e agir com firmeza, serenidade e constância no bem. É um exercício diário. Todo dia nós temos esse desafio à nossa frente. Um dia nós acordamos bem, está tudo correndo bem, até que nós recebemos um telefonema que nos desagrada, alguém que faz alguma malcriação ou que nos trata mal, e nós reagimos de forma instantânea àquele desagrado. Até que nós possamos adquirir, pelo hábito de praticar este exercício que Cristo nos propõe. Existe um texto no livro Vinha de Luz, psicografado pelo nosso queridíssimo Chico Xavier, de autoria de Emmanuel, em que ele diz o seguinte, o título é Credores Diferentes. E olha só como é que Emmanuel nos ensina e nos orienta acerca dessa passagem evangélica. Diz Emmanuel, a advertência do Senhor, aconselhando-nos fortemente a amar os inimigos, reveste-se de profunda significação em todas as partes pelas quais a examinamos. E mais abaixo ele diz, geralmente somos devedores de altos benefícios a quantos nos perseguem e caluniam. Eles se tornam instrumentos que trabalham a nossa maneira de ser, levando-nos a renovações de elevado alcance, que raramente compreendemos nos instantes mais graves da experiência. São eles que indicam as nossas fraquezas, as deficiências e as necessidades a serem atendidas na tarefa que estamos fazendo. E mais abaixo ainda ele diz, são médicos corajosos que nos dão oportunidade de correção. Olha que visão diferente.
Quando nós nos incomodamos tanto com aquele que vem trazer para nós aquele dissabor, aquele momento desagradável, Emmanuel está passando para nós um ensinamento de que é aquela pessoa que está nos dando o toque para que nós possamos agir diferente. São credores nossos. São aquelas pessoas que vão dizer para nós coisas que nós não gostaríamos de ouvir ou de situações que não gostaríamos de passar. Mas que vantagem tem se os nossos amigos estão querendo sempre nos agradar, estão fazendo tudo para não nos aborrecer? Então são estas pessoas que nós consideramos às vezes os nossos desafetos, os nossos inimigos, os nossos adversários, que vêm trazer para nós um mal. Este mal é aparente, quando nós entendemos que está na hora de nós darmos um outro rumo àquele posicionamento, de resolvermos de forma um pouco mais humana, um pouco mais compreensiva, ou vista de um outro ângulo para resolver aquele conflito. A lógica do Cristo é bem diferente da nossa. Por isso ele é considerado um grande revolucionário, que partiu a humanidade em antes e depois dele. Jesus é um conhecedor profundo da natureza humana. Ele sabe das nossas limitações e incompetências e trata com sabedoria cada um de nós, que somos todos filhos de um mesmo Pai, Criador. Existe um texto chamado Contos desta e doutra vida, de autoria de Humberto de Campos, outra vez psicografado pelo nosso Chico Xavier. E neste título, e neste livro, a verdade, Contos desta e outra vida é um livro. Neste livro existe um texto intitulado Aprendizes e Adversários, que conta que Jesus foi procurado por 3 funcionários do Templo de Jerusalém, que desejavam ouvir as palavras sábias do Mestre sobre como tratar o inimigo, por se sentirem hostilizados por esses terríveis desafetos. E o Cristo, com toda a serenidade e sabedoria que só Ele conhecia e conhece, respondeu uma a uma das perguntas que aqueles trabalhadores do Templo de Jerusalém estavam querendo entender. E aí, acerca dos adversários, eles foram perguntando várias situações que os desagradavam. E eles perguntam: e se nós formos injuriados, como é que nós devemos responder? E o Cristo diz então: adotemos o perdão e o silêncio, disse Jesus. Muita gente que insulta é vítima de perturbação e enfermidade. Olha só a resposta sábia do Mestre. Quando nós somos injuriados, ofendidos, muitas vezes aquele que nos ofende está perturbado. E se nós respondermos de igual forma, nós estaremos tão perturbados quanto ele. E aí os funcionários perguntam: e se nós formos perseguidos? E o Cristo responde: utilizemos a oração em favor daqueles que nos afligem, para que não venhamos a cair no escuro nível da ignorância que se acolhem. Quando nós não temos mais o que falar ou o que fazer, que nós possamos reagir através da prece. A oração abre caminhos, abre perspectivas, e às vezes é isso que nós precisamos fazer para ajudar aquele que nos persegue, aquele que nos trai, aqueles que trazem algum mal para nós. E a cada pergunta daqueles trabalhadores que estavam tão ansiosos para saber como se portar diante de situações tão adversas, o Cristo ia respondendo com brandura, com serenidade, com sabedoria.
E foi então que eles perguntaram: e quanto à maledicência, a calúnia, a perversidade? E aí o Cristo dizendo: cada um que é maledicente, ele guarda consigo o infortúnio de descer à condição de verme, que se alimenta com o lixo do mundo. Já o caluniador traz no coração largas doses de fel e veneno, que lhe flagelam a alma. E o perverso tem a infelicidade de cair nas armadilhas que tece para os outros. Então, aquele que fala, que calunia, que maldiz, ele fala do que o coração está cheio. E se nós respondermos de igual forma, nós estaríamos nos equiparando a essas situações. Olha que inteligência, que forma diferente de pensar. E ainda o Cristo diz o seguinte: o perdão é a única resposta que eles merecem, porque eles já são bastante desditosos por si mesmos. Cada uma dessas pessoas já é bastante infeliz. E se nós respondermos igual, nós seremos também igualmente infelizes, porque nós estaremos nos igualando a estas pessoas. E aí o Cristo diz o seguinte: quem se rende às sugestões do crime é um doente perigoso, que devemos corrigir com a reclusão e com o tratamento indispensável. O sangue não apaga o sangue e o mal não retifica o mal. Quanta sabedoria nessas palavras! E quanto nós temos que refletir ainda para que nós possamos ascender um degrau na escala evolutiva. Nós estamos transitando neste momento, um momento tão difícil para o planeta, que é a transição do mundo de expiação e provas para o mundo de regeneração. E quais são as escolhas que nós estamos fazendo para as nossas vidas? Quais serão os nossos novos propósitos para que nós possamos ter o direito de habitar esse mundo onde o mal ainda vai acontecer, mas em muito menor escala? O quanto nós estamos ainda presos apegados a certos valores, a certos credos, a certas ideias de que nós temos que pagar o mal com o mal, para não sermos considerados covardes. Então está na hora de nós refazermos essas situações, de nós nos colocarmos de uma forma mais evangélica, mais cristã, se esse é o nosso propósito de vida. Joana de Ângeles, num livro intitulado Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, psicografado por Divaldo Pereira Franco, diz o seguinte: neste momento em que o Cristo nos aconselha a pagar o mal com o bem, o que ele está querendo nos dizer é o seguinte: que nós precisamos estar equipados pelo bem, enriquecidos pelo amor, desarmados de sentimentos mórbidos de vingança, sem o elixir do ódio a sustentar a inferioridade evolutiva. Nós nos alimentamos não só de alimento físico, nós nos alimentamos de sentimentos. Quantas pessoas guardam mágoas, às vezes por uma vida inteira, esperando o momento certo daquela vingança, de reagir da mesma forma, de dar o troco, como nós ouvimos. E às vezes essa vingança passa para outra vida. Quem trabalha em reunião mediúnica sabe disso. Quantos casos de obsessão nós recebemos que são realmente casos de conflitos mal resolvidos em vidas anteriores?
porque não foram capazes de perdoar, de não oferecer a outra face, que não é para bater no outro lado do nosso rosto. Oferecer a outra face seria no sentido de oferecer uma outra proposta de conciliação, de mediação daquele conflito, de diálogo, de tratar de uma forma diferente aquele que nos ofende. Diz ainda Joana de Ângeles, nesta obra citada, que aqueles que revidam ao golpe infeliz recebido, não se postando pacientes a oferecer a outra face, transformam-se em criminosos iguais àqueles que os infelicitam e os perseguem. Mais uma vez lembrando que nós temos que ter muito cuidado com as nossas reações quando o mundo nos parece hostil, quando as pessoas nos tratam mal, quando aqueles que, movidos talvez por sentimentos muito negativos e baixos, trazem para nós alguma atitude que não nos é favorável. E como é que nós estamos reagindo? Não importa como ele fez, importa como nós estamos reagindo a isso. Oferecer a outra face, portanto, é optar pelo nosso lado mais sensato, mais conciliador, mais inteligente até, acreditando que nós somos capazes de exercermos o nosso livre-arbítrio de forma sensata e cristã. E para finalizar, só podemos dizer que não há fórmulas milagrosas. Nós não mudamos de uma hora para outra. É um exercício diário. Como é que nós estamos agora reagindo a todos esses eventos que estão acontecendo? Porque não é só como a nossa palavra, como é que está o nosso pensamento, como é que nós estamos dirigindo as nossas emoções, os nossos sentimentos para aqueles que nós achamos que não estão agindo corretamente. São dignos da nossa compaixão. Que o Deus Todo-Poderoso tenha misericórdia dessas pessoas que não estão agindo corretamente. Nós não vamos dar conta dos atos deles, mas nós temos que dar conta dos nossos próprios atos. Enquanto não houver um suficiente número de pessoas capazes de amar o semelhante, edificando-o em incansáveis exemplos de virtude, o mal não será definitivamente banido do nosso planeta. Esta é uma grande revolução iniciada por Jesus, que nós ainda não entendemos, nós ainda não colocamos em prática. Somos apenas iniciantes, mas sempre é momento de recomeçar. Sempre é momento de fazer o que o Cristo nos ensina. Agir de forma correta não quer dizer que nós estejamos ignorando o mal que o outro faz e que ele não vai ser, de certa forma, que os resgates não aconteçam em suas vidas, mas isso não cabe a nós. A justiça divina vai se incumbir de trazer para aquele que nos agride, que nos calunia, que nos persegue, a forma correta dele encontrar o caminho. A nós cabe a cada dia sermos uma pessoa mais coerente, mais serena. Isso vai trazer para nós um bem-estar maior. É muito pesado aquele que constrói a sua vida em cima de alguma ideia que possa prejudicar o outro, que possa fazer mal para o outro. Não é acolher na nossa casa, não é trazer para a nossa convivência diária. Perdoar esta pessoa, entender esta pessoa e agir de forma diferente é não desejar o mal, é não pensar como ele pensa.
Esta é a grande proposta do Cristo. O mundo, neste momento, ele clama por mais compreensão, clama por mais tolerância, mais bondade. Já tem gente demais botando fogo no planeta. Cabe a nós, seguidores do Cristo, pautarmos as nossas ações por valores mais nobres, mais serenos, por tendências mais positivas, dando o nosso exemplo, calando quando for preciso, serenando e fazendo a nossa oração por aquele que precisa, que está descontrolado, que ainda não entendeu o que está acontecendo. Essa é a grande proposta que nós temos. Que o Cristo possa ter trazido para nós a grande resposta que nós precisamos hoje, para colocar no nosso mundo de transição um pouco de paz, um pouco de entendimento, um pouco de diálogo, para que as pessoas possam viver momentos mais amenos, mais tranquilos, mais solidários, porque esta vai ser realmente a grande meta para o mundo de regeneração. Se nós não entendermos essa mensagem do Cristo, vai ser muito difícil nós nos ajustarmos a esse novo mundo, porque este mundo de regeneração é um mundo onde nós teremos ainda alguns dissabores, mas serão muito menos, porque os escolhidos serão aqueles que terão o seu coração mais pacificado. Que nós tenhamos a certeza de que nós não estamos sozinhos nesta empreitada. A cada noite, quando nós dormimos e dirigimos o nosso pensamento na hora de dormir ao nosso benfeitor, ele com certeza vai trazer para nós mensagens de pacificação, de acolhimento e mensagens da boa nova que nós estamos precisando reforçar nestes dias de grande aflição do planeta. Então, neste momento, nós vamos fechar os nossos olhos físicos, olhar para dentro de nós e agradecer ao Criador por momentos tão desafiadores que estamos vivendo. Que o Mestre Jesus possa realmente acreditar que nós estamos melhorando, que nós podemos fazer parte desta humanidade que vai fazer grandes momentos no mundo de regeneração. Este momento é de transformação e nós, neste instante, queremos estar com o Mestre Jesus em todos os seus ensinamentos maiores. Protege a nossa casa, protege os nossos familiares, os nossos afetos, mas também os nossos desafetos. Que nós possamos ser mais amigos, mais solidários, mais amorosos uns com os outros e respondermos de forma mais amorável e boa, mais pacificada, porque nós já teremos pacificado os nossos sentimentos. Obrigada, Senhor, por tudo. Que assim seja, graças a Deus.